Meus queridos, nós vamos continuar aqui no livro de Atos e a gente sempre faz aquela recapitulação, até porque o livro de Atos, como a gente está narrando, está pregando ele sequencialmente, talvez você tenha perdido uma parte, então a gente vai fazer aquela pequena recapitulação aqui rapidamente. A descida do Espírito Santo, Atos capítulo 2, ele veio, as pessoas começaram a falar em outros idiomas. A partir daquilo, Pedro começa a falar sobre aquela experiência, o que foi aquilo que o Espírito Santo, que aconteceu ali, como o profeta Joel havia dito. Ele vai citar um profeta do Antigo Testamento para dizer, olha, isso tudo aconteceu como o profeta já havia dito, a descida do Espírito Santo. E aí, a partir daquele momento, ele começa mais uma vez a apresentar quem é essa pessoa, quem é Jesus Cristo, né? Quem é esse Salvador, aqui ele já havia morrido, ressuscitado, tinha feito tantas coisas, era tão poderoso, que ele era o Cristo, o Senhor. Ele começa a pregar e falar sobre isso, e agora começa a resposta. E o que aconteceu no coração daqueles que viram a descida do Espírito Santo, viram as pessoas falarem em outros idiomas, ouviram Pedro falar sobre quem era Jesus Cristo. E agora, como é que ficou o coração deles? Atos 2, de 37 a 41, Atos 2, de 37 a 41, quando a Bíblia assim nos diz: ao ouvir isso, eles ficaram com o coração pesaroso, e perguntaram a Pedro, que estava pregando isso, e aos demais apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro então lhe respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vós, para vossos filhos, para todos os que estão longe, e quantos o Senhor nosso Deus chamar. E os aconselhava e exortava com muitas outras palavras, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados, e naquele dia juntaram-se a ele quase 3.000 pessoas. Todos nós aqui já recebemos uma notícia séria na sua vida. Seja, às vezes, o nosso grau de seriedade, ou como a gente entende seriedade, vai variar um pouquinho de acordo com a nossa idade, né? A gente, quando é adolescente, entende a seriedade de um jeito, na vida, na juventude, na vida adulta, mas enfim, todos nós, em algum dia, já recebemos uma notícia grave, uma notícia séria. E toda notícia leva a gente a algum tipo de reação. Aliás, o que é mais estranho para a gente é quando a gente ou a gente vê uma pessoa que recebeu uma notícia grave, vê uma pessoa que recebeu uma notícia séria, e a gente percebe reação nenhuma ou quase nenhuma. Isso nos estranha. Já pensou se alguém dissesse para você, é bem coisa de filme, não é? Vocês vão ouvir, mas olha, você recebeu uma herança do seu primo de 7º grau, e agora você é proprietário de uma ilha paradisíaca na costa italiana. Amém? Que tipo de reação a gente ia ter? Se batesse na sua porta e desse uma notícia como essa, alguns de nós iam ficar muito felizes aqui. A gente viu aqui pela reação, né? Alegria, caramba, eu sou dono de uma ilha na costa italiana, que coisa boa. Alguns iam ficar surpresos. A primeira coisa assim: que primo é esse que eu não conheço? A primeira notícia pode ser essa. Alguns com desconfiança: isso é um golpe. Ainda mais se for por e-mail, né, gente? Repasse isso para 10 pessoas, para você ser o proprietário dessa, ou WhatsApp, né? Outros iam expressar uma preocupação: quanto é que é o IPTU dessa ilha? Toda notícia vai levar a gente a uma reação. Seu câncer desapareceu. Seu filho sofreu um acidente grave. Você foi aprovado no vestibular, no Enem. Infelizmente, aquela vaga de emprego, ela não é sua. Fizemos as contas, você vai ter um aumento de 30% a partir do mês que vem. Agora não precisa dizer amém para a próxima não, né? Você foi demitido.
Você imagina receber uma notícia dessa, e a gente fez aqui uma montanha-russa de emoções, uma coisa boa, uma coisa ruim, né? Uma coisa que gera entusiasmo, uma coisa que gera decepção, mas imagina receber uma notícia dessa e ficar indiferente. Não dá. É aquele momento a gente até vai dizer para a pessoa, você está entendendo o que a gente está falando, você está entendendo o que eu falei? Porque a indiferença não cabe numa notícia grande, uma notícia grave, uma notícia séria, uma notícia extremamente alegre. E todos aqueles homens que acabaram de ouvir Pedro falando, eles receberam uma notícia nesse nível, ou aliás, muito maior. Não é uma notícia grave no sentido que ela é negativa, mas uma notícia importante, séria, a notícia mais importante que poderia ser dito para a humanidade. Olha, o grande rei que vocês esperavam, ele já veio. O melhor que está por vir, ele já veio, é Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo que já veio, ele é o Messias. Esse Jesus Cristo, como nós falamos semana retrasada, ele é a esperança. Esse Jesus Cristo é o Salvador da humanidade, é o seu Salvador. Esse Espírito Santo que vocês ouviram descer é uma promessa para agora. E era tão importante isso tudo que a Bíblia descreve, inclusive numa expressão que aparece somente nesse texto aqui no Novo Testamento, que eles ficaram com o coração pesaroso diante disso tudo. Pedro falando tudo aquilo, de que Jesus Cristo era o Messias, de que ele veio, de que ele morreu, de que ele ressuscitou, de que ele é o Salvador, de que ele é a esperança, que aquela notícia deixaram o coração pesaroso, a expressão quer dizer que aquela notícia traspassou o coração deles, como uma flecha, a gente diria. Talvez mais parecido com o português, é porque a gente associa essa expressão com uma coisa ruim, mas sabe quando você recebe a notícia e fala assim, cara, eu gelei na hora? Não precisa necessariamente gelar porque eu vi uma coisa ruim, mas por uma coisa que deixou atônito. É essa expressão aqui que eles ficaram com esse coração pesaroso, mexeu com eles, mexeu com o coração deles. Não foi uma notícia do tipo que nós recebemos todo dia. Você sabe a grande diferença do jornal da capital e do jornal do interior? No jornal do interior tudo vira notícia. Eu lembro uma vez na gloriosa Terra Santa de Teresópolis, onde o jornal estava falando, o jornal lá, eu sigo lá, o jornal estava dizendo que foi instalado em frente a um grande supermercado uma lombada com luz. Quando que isso vira notícia no Rio de Janeiro? Uma lombada iluminada, estava ali na capa, não era a primeira notícia, mas estava na capa do jornal, essa lombada no mercado famoso da cidade. Isso muda, na cidade do Rio de Janeiro, as coisas são completamente diferentes, a capital, o interior, e a gente tem esse tipo de notícia também no nosso dia a dia. As pessoas, sua esposa chega para você e fala assim, amor, o seu café está pronto, você assim, muito obrigado amor, que notícia maravilhosa, que coisa incrível, calma, não é para tanto, né? Amanhã você tem uma reunião às 15 horas da tarde, você fica todo nervoso, uma reunião que você tem todos os dias, ou toda semana você tem uma reunião como essa. Calma, você abre seu computador e tem lá a notícia, você precisa atualizar o seu computador. Ah, meu Deus do céu, o que eu faço? Nada. Hoje seu primo foi lá em casa, e ele quebrou sem querer um copo de vidro, daquele que você tem 50 iguais. Essas notícias são absolutamente o que a gente chama de notícia, a gente não sabe nem dizer se é mal, se é boa, a gente chama isso de notícia, as coisas corriqueiras, simples, comuns, ordinárias, e Jesus não era uma coisa como essa, daquela que aparece todos os dias no nosso dia a dia, e a gente já encara isso com uma normalidade absolutamente comum. Não é. Tanto é que eles ficaram com o coração quente, ficaram com o coração atravessado, e aquela notícia que mexeu com o coração deles, continua mexendo com o coração da humanidade 2000 anos depois, e continuará mexendo com o coração da humanidade até ele voltar. E quando o coração da gente fica quente, a gente precisa ter uma reação. Aquela reação primeiro é, o gelei, caramba, coração atravessado, o Messias chegou, ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Mas a pergunta deles é a pergunta que a gente precisa fazer também, que eles chegam para Pedro e para os outros apóstolos e dizem, o que a gente faz? Irmãos, o que faremos?
O que a gente faz diante de Jesus? Não é só contemplação. Jesus não é digno apenas da nossa admiração estética. Olha que bonito, que belo o que Jesus fez e quem Ele é. E eu acho que muita gente tem essa relação com Jesus, uma relação de uma admiração estética, de olhar para Jesus e falar assim, não rapaz, ele é o cara mais importante que já existiu aqui na face da terra, a pessoa mais importante do mundo. Jesus é essa inspiração para a minha vida. Ou até uma palavra que diz tudo e não diz nada, é aquele, sabe que Jesus é tudo. Eu vou dando a dica para quem está fazendo a classe de batismo, não responda isso. Quando alguém perguntar quem é Jesus para você, Jesus é tudo. Porque é aquele tudo que não significa nada, né? Jesus é tudo, é um cachorro, é um extraterrestre, tudo não é nada. Claro que tudo começa com admiração, eu não tenho dúvida nenhuma. Tudo começa a perceber com a grandiosidade e se admirar mesmo com tudo que Jesus fez. Olha o que Ele fez, olha o que a bênção que Ele nos trouxe. Caramba, Jesus de fato é o cara, Jesus é a pessoa mais importante do mundo, tudo isso é verdade. Jesus também é uma inspiração, não é só isso, e Jesus de fato é tudo, mas não esse tudo, a gente precisa discernir o que é esse tudo, mas a questão é que a gente não pode ficar aí somente de uma admiração, de olhar, uau, Ele é isso tudo, vou levar a minha vida como eu sempre levei, mas olha, mas como eu admiro a pessoa de Jesus Cristo. Não, ela precisa de uma ação. Por isso que eles falam, irmãos, o que nós faremos diante desse fato de que Jesus é isso tudo? E Pedro diz, arrependei-vos. Arrependimento é a primeira ação que nós temos diante da pessoa de Jesus. E arrependimento para muita gente ainda está ligado, lembra que nós somos essa cultura latina, a questão sentimental. Arrependimento está muito ligado para isso, no nosso imaginário. E sim, por vezes ele está associado a isso. Às vezes a gente se arrepende de fazer uma coisa e chora diante disso. Às vezes a gente lembra de uma pessoa que a gente feriu, e a gente chora, a gente lamenta, é um sentimento de pesar, de verdade. Olha o que eu fiz, olha o meu pecado, olha as minhas atitudes, olha a minha vida. E há essa tomada de sentimentos, mas arrependimento é mais do que isso. É mais do que olhar, talvez, o que você fez com o seu tempo, durante esse tempo todo, antes de encontrar-se com Jesus, ou antes de Jesus encontrar-se com você, do que você fez com a sua esposa, com seus filhos, com o seu marido, com o seu corpo, com o seu dinheiro, com a sua família, com o seu vizinho. Mas não há dúvida de que não é apenas são os sentimentos, apesar dos sentimentos de arrependimento serem importantes, validados, mas arrependimento é mais do que isso, porque diante de Jesus a reação primeira é da mudança. Arrependimento quer dizer isso. Repito, o sentimento ele tem o seu lugar. Já pensou? Você foi um grosso com o seu vizinho a vida inteira, e de repente você é tomado pelo amor de Deus, e você fala assim, por que eu tratei ele com toda essa indiferença, e a gente tem aquela sensação ruim dentro da gente, mas se for ficar apenas na sensação, e eu continuar a tratar o meu vizinho com indiferença, repare, a gente foi tomado por um sentimento, a gente chorou, mas não houve mudança nenhuma. E arrependimento aqui, é isso, mudar o próprio modo de vida como resultado de uma mudança completa de pensamento e atitude em relação ao pecado e à justiça. Arrepender-se, mudar de caminho, diz aqui um comentarista, falando da palavra arrependimento aqui no seu original. É isso, biblicamente é isso. É mudar a vida. Só que a gente não muda. Não é a mudança que eu realizo em mim, por mim mesmo. E esse está a bênção da gente ser cristão. Se você não é, saiba disso. Nós não nos transformamos, o que a gente começa a fazer é ver Deus realizando essa transformação em nós, pela sua tremenda graça, de mudar o que não pode ser mudado, de mudar o que você não pode mudar em você, de transformar os seus pensamentos, as suas atitudes, tudo isso diante de um Deus que efetua em mim o querer e o realizar. Não é uma emoção apenas, mas uma mudança de Deus em mim. Primeira reação é essa, arrependimento, mudança.
Pedro continua, e fé, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. Vou falar do batismo daqui a pouco, mas é em nome de Jesus que você é batizado. Por quê? Onde está a fé escrito aqui? Eu não vi nem a palavra fé escrito aqui. Mas é que você entende que há muita coisa na sua vida que precisa ser mudada. Há muita coisa na sua vida que você percebeu que precisa ser transformada pela graça de Deus, e que você vai ter os seus pecados, tudo isso que você fez de errado, ele está diante do Senhor agora, perdoado, rasgado na cruz do Calvário, mas você olha com fé para dizer, quem fez isso por mim? Quem pode perdoar os meus pecados? Quem pode me purificar? Quem pode me lavar é a pessoa de Jesus Cristo. Por isso que o segundo passo é a fé naquilo que Cristo Jesus fez por você, que nele está a minha esperança, é por ele que eu fui reconciliado com Deus, é por ele que meus pecados foram perdoados, não foi outra pessoa, não foram as minhas boas obras, mas foi Jesus Cristo que levou os meus pecados lá na cruz, e isso é absolutamente a fé descrita aqui nesse texto. Ele quem levou os meus pecados, ele quem me perdoou, minha vida da hora está com Jesus. Veja o discurso aqui, a gente está fazendo toda hora esse contraponto, as pessoas não foram tomadas de emoção, porque foi feita uma falsa promessa, de que a partir do momento que Jesus fosse reconhecido como seu Senhor, ela iria parar de sofrer. O discurso não é esse, de que os problemas delas iriam acabar, o discurso não é esse. O que traspassou o coração delas, o que fez elas gelarem naquele momento de alegria, de entusiasmo, de admiração, é isso: ele perdoou os meus pecados, ele morreu para me salvar da minha grande, enorme condenação. Arrependa-se, creia e seja batizado em nome de Jesus Cristo. Batismo é essa nossa identificação com Jesus. Como ele morreu, a gente morre, e só ele pode nos purificar. E os batismos têm essa ideia da purificação e da publicidade do nosso compromisso. E claro que sempre será um risco, por assim dizer, quando a gente faz um compromisso público, de que eu pertenço a Jesus. Mas pensa, naquela época isso era muito mais sério, muito mais grave. Você vai ver já, a gente ao narrar aqui o texto de Atos, ao explicar o livro de Atos, vai ver a primeira morte aqui, Estevão, o primeiro mártir da igreja, a primeira pessoa que morreu, porque pertencia a Jesus, por causa do Evangelho, por causa de Jesus. E falo isso para dizer que essa publicidade, ou seja, eu estou diante de Deus e diante dos homens, diante da sociedade, diante da cultura, dizendo com o meu batismo que eu pertenço a Cristo, eu estou dizendo que eu vou pagar o preço dessa afirmação. Que se for o preço, for a morte, como a gente vê no livro de Atos, tudo bem. Se o preço for as chacotas, tudo bem. Se o preço for as minhas perdas financeiras, tudo bem. Se o preço for a rejeição das pessoas, tudo bem. Há um compromisso maior de vida que eu tenho com Deus, e o batismo expressa isso também. Ele pagou o preço para mim, a salvação não é minha, mas eu vou aguentar as implicações dessa verdade, porque ele me conquistou. E agora eu pago o preço, não para ser salvo, mas uma consequência natural de ser um discípulo de Jesus. Isso era perigoso. Você lembra de, talvez, mesmo que você não tenha familiaridade com a Bíblia, você já ouviu o texto em algum momento da negação de Pedro. De que Pedro disse, não conheço Jesus. Por que Pedro disse naquele momento? E não era uma vergonha, um sentimento de vergonha, era o medo da morte. Jesus sendo levado, Jesus sendo capturado, falou assim, aquele Pedro ali, aquele moço ali, você não andava com ele? Não andava com ele não é bem assim, não, você está me confundindo com outra pessoa. Pedro botou óculos escuros, ficou olhando para o celular e falou assim, não sou eu não. Por que ele fez isso? Porque ele viu ali a possibilidade real também de morrer, também de ser preso.
Naquele momento ele nega isso. Isso só vai mostrar o quanto essa publicidade da fé, que não é uma coisa interna, mas que se expressa na nossa vida, ela tem o seu preço. E a gente diz, eu estou disposto a pagar. Porque existe um amor maior. Porque existe uma razão maior para viver, que é tão grande, que eu estou disposto a morrer por ela. É o arrependimento, é a fé, é o batismo, é o Espírito Santo. Vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Eu não vou falar sobre isso porque é o que nós já falamos aqui nas últimas semanas, mas é o Espírito Santo como parte da nossa salvação, não como alguém que vai vir depois. Você vai ver depois um texto com os samaritanos que parece que diz isso, depois a gente vai explicar. Vocês, quando são salvos, vocês recebem o dom do Espírito Santo, ele começa a habitar dentro de você, e aí começa uma palavra de exortação importante: arrependimento, fé, o batizado e o Espírito Santo. E aí Pedro vai falar e vai exortar aqui todo mundo para uma caminhada, e uma caminhada que precisa acompanhar muito a nossa vida, chamada santificação. Pedro diz o seguinte: salvai-vos dessa geração perversa. É uma análise sobre o mundo em que a gente vive. E como falamos aqui também repetidamente, intencionalmente repetidamente, as coisas não eram simples, não eram idílicas na época de Pedro. Há 2000 anos atrás, o mundo não era um mar de rosa, né? Lembra que a gente falou isso? Não é porque não existia trânsito, que não existia tantas coisas que, ao nós narrarmos hoje para Pedro, se a gente pudesse narrar hoje para Pedro, ele provavelmente ficaria surpreso com algumas coisas, mas não ficaria nem um pouco surpreso com outras, assim como a gente ficaria surpreso com coisas que ele falava para a gente, e a gente não fica... não ficaria surpreso com outras coisas que ele fala, né? Falaria para a gente. Uma análise desse mundo em que a gente vive, onde nós somos chamados para sermos absolutamente diferentes. A santificação, ela é o seguinte: a salvação, essa frase não é minha, é muito repetida, a salvação ela nos tira do mundo, e a santificação ela tira o mundo de nós. Nós fomos salvos dessa geração perversa, no sentido de que nós não sofreremos a condenação de fazermos parte dela, porque Jesus Cristo morreu por nós. E ao mesmo tempo, e a santificação tira o mundo de nós, nós somos chamados para sermos um povo completamente diferente no mundo que a gente vive. Salvai-vos dessa geração perversa, não sejam iguais, no mundo que não vai ser reconstruído. Por isso que o que nos resta é nos salvar dele. Veja, não é que nós como cristãos não vamos, esse é o assunto aqui que eu quero tratar com um pouquinho mais de detalhe, nós não devemos fazer a nossa parte, mas a gente tem que abandonar a esperança de que existirá uma salvação humana para esse mundo. Não, salvai-vos dessa geração perversa. O mundo continuará sendo, naquela época, hoje e até Cristo voltar, essa geração por causa do pecado, que a gente precisa ser salvo desse negócio, perdoado porque nós somos parte, nós somos autores desse mundo cruel, nós somos, não são os outros, mas somos eu, somos você. Quando a gente assume essa responsabilidade e entende que eu sou parte das dores desse mundo, eu entendo que ou eu me arrependo e me volto para Jesus, ou vou ser condenado. E nós, como cristãos, entendemos que somos parte, mas fomos perdoados, não seremos mais condenados, porque Cristo Jesus pagou o preço que era por nós. Nós somos salvos disso, mas somos chamados a viver de uma maneira completamente diferente. E aí entra o ponto tão importante, que a gente fala de que o Evangelho, e a mais pura verdade, ele não é, a gente não é salvo por nenhuma obra que a gente faz.
de que nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos. É verdade isso, gente. Mas os efeitos do Evangelho são o seguinte: no momento em que Jesus Cristo, Ele significa esse tudo para mim, é impossível o nosso coração ficar da mesma maneira, é impossível a gente olhar para a geração perversa, que nós somos parte, e simplesmente dizer assim, cara, não faz diferença, você é exatamente a mesma pessoa. Não, aí sim a gente precisa levantar essa igreja forte, com o seu testemunho nesse mundo, e está faltando. Recentemente foi o dia 1º de maio, o dia do trabalho. E dia do trabalho, ele me levou, eu fiquei pensando naquele dia, falei assim, cara, tem um livro maravilhoso sobre fé e trabalho, como conciliar fé e trabalho, né, do pastor Tim Keller. É um livro maravilhoso, vai falar das nossas conexões com o trabalho. Mas existe uma frase antiga de Lutero, quando ele vai falar de trabalho, que ele fala o seguinte, olha, sobre a sua relação do trabalho, se você é um sapateiro, ele fala, faça o melhor sapato e cobre um preço justo. E é verdade que a frase de Lutero, ela é uma frase, eu ia usar a palavra simplista, mas é uma frase basilar, isso é o mínimo. Concorda? Como cristão, cara, faz bem o teu trabalho e cobra um preço justo. É o básico. Aí depois a gente avança para o livro do Tim Keller, ele fala, como é que a gente faz as conexões, né? Como é que eu posso ser um sapateiro melhor para a glória de Deus, um médico, um comerciante, seja lá o que for. E eu fiquei pensando e conversando com a Rafa, de como a gente, assim, veja que eu vou falar aqui, quase heresia, a gente precisa rasgar o livro do Tim Keller. Não porque ele é ruim, mas porque a gente precisa voltar para a primeira casa. Depois a gente lê. Então não é rasgar não. Bota em outro lugar. O que a gente precisa é fazer direito e cobrar um preço justo. Vocês concordam que se todos os cristãos desse mundo, desse Brasil, dessa cidade, fizessem só isso, veja, eu estou sendo simplista, porque trabalho é mais do que isso, esse é o ponto. Se a gente fizesse só isso, a gente não teria uma revolução? Eu falo assim, às vezes eu estou muito amargo quando eu falo desse assunto, e algumas pessoas já me ouviram falar sobre isso, mas é uma constatação de que nós somos uma nação de golpistas. Quando eu falo golpistas, esquece essa coisa política do golpe, não sei o que lá. A gente está dando golpe em todo mundo, todo o tempo. Não é assim que a gente vê no mercado de trabalho? A gente elege vilões. Tem uns que o vilão é o governo. Existe um governo mau e uma população, empresários, trabalhadores maravilhosas, santas, imaculadas. Existe o contrário. Existe aquele assim que, cara, o governo está querendo fazer tudo. Mas os empresários, os trabalhadores, rapaz, não conseguem fazer o Brasil avançar. E todas as nuances relacionadas a isso. É o governo e o empresário, são as elites. A classe trabalhadora é santa e imaculada. E todas as nuances a respeito disso. Vocês sabem onde eu estou querendo chegar? Quem está certo? Está todo mundo errado. Na análise e na condenação. O governo é, o empresário é, o trabalhador é. Eu não estou generalizando, dizendo que todos são, mas a gente encontra essa camada em tudo quanto é lugar. E vou desligar o microfone aqui, é brincadeira, Jailton, até pastor é assim. Então você fala aqui assim, não, peraí, você está falando aqui, né, porque existe um trabalho santo, onde não tem o 7-1, o trabalho pastoral, meu amigo, que é a lista. Eu só não posso falar o nome, porque meus advogados me instruíram que eu não posso falar isso aqui diante das câmeras, mas você sabe o nome de todos eles. Está aí, esse é um retrato do mundo. E recentemente eu falei isso, até com uma conversa com o Junix, que desde outubro do ano passado, acho que a maioria de vocês sabe, eu tenho trabalhado junto com os meus pais também,
que tem uma empresa, e eu falei para ele assim, veja o que eu vou falar, por favor, não tire minha frase fora do contexto. A maior tentação que a gente tem é fazer o seguinte: eu vou fazer igual a todo mundo, porque todo mundo dá golpe. Todo mundo dá golpe. Se eu fizer um golpezinho aqui, não tem problema. Quando eu falo isso, gente, é a mesma que vem, ela sai, por temor a Deus, mas eu entendo a pressão. Você fala assim, eu estou querendo fazer tudo certinho, aí o governo me ferra, o concorrente, de maneira errada, faz a coisa errada, o funcionário também, o outro também, e o chefe também, todo mundo, por que eu vou fazer certo? E a probabilidade de eu não ser pego é grande. E se eu for pego, eu tenho meus esquemas também de não ser pego, porque eu tenho que aprender com todo mundo como é que faz os esquemas para não ser pego também, né? Que envolve, obviamente, outra corrupção. Não é isso que a gente vive? Agora, e se a gente tivesse um povo brasileiro completamente diferente, chamado crente? Onde olhasse o que Pedro falou e falasse assim, eu vou me salvar dessa geração perversa, e vou pagar o preço, eu vou perder, eu não vou me dar bem, eu vou ter, desculpa aqui, sim, escrito aqui, otário, eu vou fazer tudo isso, mas eu faço isso, e aí vem, não é porque a minha moralidade é maravilhosa, mas porque eu quero honrar o meu Deus. Eu não quero nem salvar o Brasil, eu não quero nem salvar o Rio de Janeiro, eu quero, nesse sentido, honrar o meu Deus, e esse testemunho, aí sim, por consequência, vai ser impactante para o nosso Brasil. Só que, gente, nós sabemos disso, quando nós olhamos para a igreja evangélica brasileira, esse testemunho não está intenso e forte. Em todos os níveis, seja aqueles que se associam com qualquer governo, seja aqueles que usam um ambiente religioso mesmo, cristão, para fazer as suas falcatruas, ou pensando apenas em dinheiro, e são os maiores numericamente. Mas se a gente, e a começar, gente, tem que lembrar disso, é a começar por mim, é a começar por você. A gente falasse assim, não, eu vou ser diferente mesmo, e o resultado disso é o mesmo resultado de Daniel. Se eu vou ser para a cova dos leões, se eu vou para a fornalha, o que vai acontecer eu não sei, se eu vou ser livre ou não vou ser livre, eu não sei, eu só sei que eu vou morrer sendo fiel ao meu Deus. Na corrupção, no golpe, onde todo mundo quer se dar bem o tempo inteiro, mas não é só isso, na nossa mente adúltera, na nossa obsessão igual por sexo, dinheiro e poder, na nossa indiferença ao próximo, na nossa indiferença à vida, na nossa indiferença a Deus. E se a gente fosse diferente, fiéis, com Deus que mexeu com os nossos amores, com os nossos desejos, para fazermos, mesmo que a gente não se sinta bem, para fazer a gente mais parecido com Jesus. O livro de Atos não é a narrativa de um povo perfeito, é a narrativa de um povo imperfeito, mas que estava ali, por amor a Jesus, querendo, desejoso, ser mais parecido com Ele, e disposto a pagar o nosso preço, Vamos voltar para esse lugar, gente? O texto termina dizendo que, naquele dia, juntaram-se a ele quase 3.000 pessoas. Primeiro, para a gente terminando, nós não precisamos mudar o discurso, nem para crescer. Digo isso porque crescimento virou obsessão, virou um bezerro de ouro para muitas igrejas evangélicas, é um bezerro de ouro. Ela diz que não, mas o foco é o crescimento, a coisa mais importante é crescer. Não é. A coisa mais importante é a fidelidade, mas esse texto ainda nos diz que mesmo com esse discurso, que não houve promessa nem de prosperidade, não houve promessa de parar de sofrimento, Jesus Cristo morreu para salvar pelos seus pecados, isso foi suficiente para 3.000 pessoas naquele dia se converterem.
uma fidelidade que alcança pessoas. Quando pregamos sobre esse verdadeiro Jesus que veio até nós para nos salvar dos nossos pecados, para nos reconciliar com Deus, que fazer gente com outros amores, fazer gente santa para a glória dele, esse discurso continua, essa pregação salvando gente. E nós não vamos abrir mão dela, mesmo que ninguém se converta, porque isso é a vontade de Deus. Mas convertendo ou não convertendo, essa é a mensagem que essa igreja e tantas outras, graças a Deus, vão pregar. E diante da verdade que ele veio, e diante da verdade que nós somos parte de uma geração perversa, mas que esse Deus de amor resolveu nos salvar, nós não vamos dizer apenas, que sermão bacana, gostei muito hoje, Felipe. Eu falo isso, gente, não é fiscal também de sermão, você pode dizer isso para mim, eu não fico chateado com isso, mas essa não deve ser a principal experiência. Que sermão bom, mas o que é que eu vou fazer da minha vida diante de tudo que foi falado? Essa é a questão. E Pedro diz, se arrependa. Seja você conhece a Jesus ou que você não conhece a Jesus, a gente continua precisando de arrependimento. Você não é o marido perfeito, você não é a esposa perfeita, você não é o filho perfeito, você não é o profissional perfeito, você não é o pastor perfeito. Você não é a pessoa perfeita. Todos nós precisamos diariamente de arrependimento. A gente precisa se entrega. Olha, é Ele que fez isso por mim, é Jesus Cristo que fez isso por mim. Ele que é capaz de me perdoar. Se você ainda não conhece a Cristo Jesus, se entregue para Ele, reconhecendo que Ele é o perdão dos seus pecados, seja batizado. E se você já foi, lembra desse compromisso público, que você anda estampado no peito, esse sacramento do batismo, dizendo assim, eu pertenço ao novo povo, essa é a minha cidadania. Essa é a minha filiação. Se você não é, seja salvo por essa verdade. E salvo ou não salvo, vivamos em santidade no meio de uma geração perversa, ganhando ou perdendo. O que não dá é para ficar indiferente a essa mensagem, que não é a minha, mas a mensagem de Jesus. O que foi pregado aqui pela palavra de Deus não foi algo do tipo, seu café está pronto. Não foi amanhã você tem aquela reunião simples às 2h da tarde. Não é alguma coisa como o seu despertador tocou. É bombástico, é transformador, é salvador. E o que a gente precisa ter é uma resposta diante disso. Qual é a sua? Arrependimento, fé, santidade, ou a separação eterna do Senhor, que está disposto a salvar você. Deus te abençoe.